Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 47 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre as máquinas térmicas. Na aula de hoje nós vamos definir o que são máquinas térmicas e máquinas a vapor e nós vamos falar também sobre o funcionamento das máquinas a vapor. Vamos ver que máquinas térmicas elas têm uma grande relação, são muito parecidas com as máquinas a vapor, quase similares, mas apresentam algumas pequenas diferenças. Ao longo das nossas aulas a gente vai discutir isso. Hoje a gente vai ver o funcionamento das máquinas a vapor, tá certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje, então, são conhecer o que são máquinas a vapor. Nós vamos identificar como ocorre o funcionamento básico das máquinas a vapor e nós também vamos entender que, apesar de facilitarem a realização de um trabalho, as máquinas a vapor têm grande perda de energia. Recebem uma grande quantidade de energia, precisam de uma grande quantidade de energia para funcionarem, mas elas perdem boa parte dessa energia. Lembrando que aqui nós não estamos falando de energia elétrica necessariamente, nós estamos falando de outra fonte de energia, a energia térmica. Por isso, máquinas térmicas têm essa relação, utilizam energia térmica para o seu funcionamento. Existem alguns tipos, que a gente vai comentar principalmente a máquina a vapor. Pessoal, antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Que vocês façam anotações sobre as curiosidades, sobre as definições, sobre os conceitos que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando vocês forem fazer uma revisão para esse conteúdo, quando vocês forem estudar para uma avaliação ou simplesmente estudar para um exercício. Então, vocês precisam ter esse conteúdo anotadinho, bonitinho no caderno de vocês, tá certo? Vamos começar então? Máquinas térmicas. Você já observou que quando a água ferve em uma panela de pressão, a válvula por onde sai a água no estado gasoso se movimenta? Então, quando nós estamos cozinhando um feijão, por exemplo, tem uma válvula em cima da tampinha, da tampa da panela de pressão, que ela vai se movimentando conforme vai aumentando a pressão dentro da máquina, conforme vai aumentando a pressão dentro da panela. Aumentou drasticamente a pressão, está cozinhando o alimento bonitinho lá, começa a sair o excesso de vapor. Então, começa a sair o excesso de pressão que estava dentro da panela através dessa válvula. Então, ela se movimenta. Algo semelhante a esse movimento acontece nas máquinas a vapor. Nessas máquinas, quando um combustível é queimado para fazer a água ferver, o vapor que escapa é usado para mover uma peça ou engrenagem, realizando assim um trabalho. Lembrando que trabalho é o movimento, a utilização de uma força para mover um determinado corpo, um objeto, enfim. Então, quando nós utilizamos o vapor que escapa dessa válvula de pressão, parecido com a que nós temos na panela de pressão, esse vapor é utilizado para mover uma peça, uma engrenagem, realizar um trabalho. Nós vamos ter então uma máquina a vapor, ou uma máquina térmica. A máquina a vapor é uma máquina térmica, certo? Precisa de energia térmica, precisa de calor para funcionar. As máquinas térmicas realizam trabalho através das trocas de calor. Então, você vai trocar o calor do combustível que você está queimando para a água vai armazenar uma grande temperatura, vai entrar no estado de ebulição, no estado gasoso, e o gás, o vapor da água, vai fazer os pistões se movimentarem. A gente vai ver um esqueminha no nosso próximo slide que vai ficar mais claro isso. A energia térmica flui na forma de calor das partes mais quentes
de maior temperatura do equipamento para as partes menos quentes, de menor temperatura. O que a gente já comentou nas nossas aulas passadas sobre o comportamento do calor e das temperaturas. Elas tentam encontrar um equilíbrio sempre, variando da parte que está com maior temperatura para a parte que está com menor temperatura, ficando assim em equilíbrio. E é isso o princípio por trás das máquinas térmicas. Parte dessa energia é transformada em trabalho, movimentando pistões e rodas, por exemplo. Então nós temos aqui um exemplo de uma máquina térmica. Ela vai precisar de uma fonte de calor. Essa fonte de calor vai aquecer o vapor d'água. Vai aquecer a água, que se transforma em vapor d'água. Esse vapor é liberado dentro de um cilindro, onde vai movimentar um pistão. O vapor vai se aumentando a pressão aqui dentro até que ele movimenta esse pistão e o excesso de vapor sai por essa válvula lá em cima. Esse movimento do pistão faz essa roda girar. Essa roda girar está associada a um gerador e esse gerador vai transformar o movimento da roda, ou seja, a energia cinética, energia do movimento, em energia elétrica nos motores atuais. Antigamente não era usado a energia elétrica, mas enfim, era utilizado apenas o movimento desses pistões e dessas rodas diretamente na aplicação das fábricas de um determinado trabalho. Na caldeira, a água é aquecida e queima um combustível, transformando-se em vapor. O vapor sob pressão entra em um cilindro passando por uma válvula que se abre com a pressão. A pressão do vapor empurra então o pistão ou o embolo que movimenta rodas produzindo trabalho. O que a gente comentou agora no slide anterior. Depois que o pistão se movimenta, a primeira válvula se fecha e a segunda válvula se abre, possibilitando que o vapor saia, possibilitando que não fique armazenando uma grande quantidade de pressão ali dentro do pistão e ele não possa retornar à sua posição de origem. Então, aqui nós temos um outro exemplo, mas funciona da mesma maneira. Uma caldeira, um forno, vai aquecer a água, virou vapor, armazenou uma grande quantidade de vapor aqui, essa válvula se abre. Essa válvula se abre, movimenta um pistão. Vai aumentar a pressão ali dentro desse cilindro, que vai fazer o pistão se movimentar. Pistão se movimentou, aumentou a pressão aqui em cima, outra válvula de saída vai se abrir. Se fecha a primeira válvula, abre-se a segunda e a água retorna através de um boiler, ali onde ela vai resfriar. A roda movimentou, girou, o pistão retornou para sua posição original. Abre-se novamente a primeira válvula, aumenta a pressão lá dentro, o pistão é empurrado, gira a roda novamente, a segunda válvula se abre, deixando o vapor escapar, resfria, retorna para ser aquecido novamente. Então, tem um ciclo nessas máquinas térmicas, nessas máquinas a vapor em específico. Com isso, a pressão do vapor dentro do cilindro cai e o pistão volta à sua posição inicial. O movimento de vai e vem do pistão é transmitido por meio de engrenagens a uma roda fazendo-a girar, ou seja, faz essa roda girar e essa roda vai ser utilizada numa linha de montagem, numa linha de produção, enfim, para realizar o movimento talvez de uma esteira ou vários outros processos nos quais eles podem ser utilizados. Nós dizemos que o movimento dessa roda vai realizar um trabalho. A água fria no condensador faz o vapor perder energia na forma de calor e se condensar, virando água líquida. A água pode ser então devolvida à caldeira. Passou por esse resfriador, por esse boiler. Vejam que as duas águas não entram em contato. O vapor está nesse tubo no centro e ao redor nós temos uma grande piscina de água resfriada, de água na temperatura ambiente. O que vai acontecer aqui? Transferência de calor. O vapor está passando por esses tubos
dentro da piscina a uma elevada temperatura. Ele vai perder essa temperatura, ele vai perder calor para a água que está na piscina, sem entrar em contato com ela, através da tubulação, através do encanamento. Ele perdendo a sua temperatura, ele vai passar do estado gasoso, de vapor, para o estado líquido, vai condensar. Passando para o estado líquido, retorna para a caldeira, onde ele vai ser aquecido novamente, a água vai ser aquecida novamente, vai se transformar em vapor e vai realizar o processo. Então, nós temos um ciclo aqui. Aqueceu a água, movimentou o pistão, resfriou a água, aqueceu ela novamente, movimentou o pistão, resfriou e ela vai seguindo sempre esse ciclo para o seu funcionamento. A máquina a vapor foi desenvolvida gradualmente. O que quer dizer isso? Que ao longo do tempo ela foi se aperfeiçoando, ela foi sendo desenvolvida, elaborada. Primeiro percebeu-se que podia usar a pressão do vapor, mas como poderia ser usado? Através de um pistão para mover uma roda. Legal, mas e o que a gente faz? Joga o vapor fora? Podemos resfriar o vapor e reutilizar ele. Enfim, passo a passo para a construção das máquinas a vapor que nós conhecemos hoje, que nós tínhamos no passado não muito distante. Por muitos cientistas e inventores ao longo do tempo, cada um colaborando com um novo aprimoramento. Isso é muito comum nas ciências. Um cientista se embasa em pesquisas e descobertas anteriores para desenvolver e construir novos conhecimentos. Aí vale uma ideia para vocês que estão pensando em seguir uma carreira científica, talvez. Vocês pensam, nossa, mas já tem tanta coisa descoberta no mundo, por que eu vou descobrir algo novo? Não pensem dessa maneira. Pensem que sempre tem algo a ser descoberto. Sempre tem uma resposta nova a ser respondida sobre o universo, sobre a natureza. Então, embasando-se no conhecimento que nós temos atualmente, é sim capaz, é sim possível de descobrirmos novas características, novas curiosidades, novas invenções que serão utilizadas no futuro. Então, não pensem que nessa época as pessoas também já não acreditavam que, nossa, nós estamos tão evoluídos, nós temos uma lâmpada que acende com energia elétrica. Não tinham computadores, não tinham televisores, enfim, eles tinham o início da tecnologia que nós conhecemos hoje, mas para eles já era o futuro. Então, mesmo assim, mesmo eles estando no futuro deles, com altas máquinas a vapor, enfim, eficientes máquinas a vapor, ainda assim puderam ser feitas novas pesquisas, descobertos novos equipamentos e novas maneiras de se utilizar a energia para realizar um trabalho. Então, pense nisso. Não se limitem ao conhecimento que nós temos hoje em dia. Esse conhecimento é atual. Futuramente teremos outros conhecimentos, uma quantidade maior de conhecimentos, de curiosidades e de perguntas a serem respondidas. Pensem sempre no futuro. Vocês podem descobrir coisas novas, assim como os inventores daquela época descobriram e foram aperfeiçoando os equipamentos existentes. Nas máquinas térmicas, portanto, nem toda a energia térmica obtida pela queima do combustível é convertida em trabalho, porque boa parte dela é perdida na forma de calor lá para aquela piscina de água fria, uma transformação do vapor em líquido novamente. Entretanto, apenas uma parte dessa energia é utilizada para movimentar o pistão e realizar o trabalho. Então, você utiliza o vapor, moveu o pistão, você perde boa parte da energia térmica, resfriando o vapor, transformando ele em líquido novamente. Então, é uma máquina que funcionava muito bem para a época em que foi criada, mas ela tinha um grande consumo de energia
energia térmica de combustível, de carvão, por exemplo, e um grande desperdício também dessa energia. Outra parte da energia é transferida também na forma de calor para a água no condensador e não é convertida em trabalho. O trabalho realizado pela máquina para mover o pistão é a diferença entre a quantidade de energia na forma de calor fornecida pela queima do combustível e a quantidade de calor que é transferida para o condensador, ou seja, para aquela piscina de água. Você produziu uma grande quantidade de energia, mas perdeu uma grande quantidade de energia que foi transferida para aquecer aquela piscina, para ser transferida para aquela piscina. Então, a diferença entre essas duas energias vai ser o trabalho realizado pelaquela máquina. Enfim, são utilizados, aqui nós temos um outro exemplo, são utilizados para várias situações. Bombeamento de água de um poço ou uma extração do petróleo, enfim, várias outras atividades do dia a dia naquela época eram utilizadas as máquinas térmicas. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Percebam que máquinas térmicas máquinas a vapor são máquinas térmicas, mas nem todas as máquinas a vapor, nem todas as máquinas térmicas são máquinas a vapor, certo? Todas as máquinas térmicas, todas as máquinas a vapor são máquinas térmicas, mas nem todas as máquinas térmicas são máquinas a vapor, que vão utilizar unicamente o vapor para mover pistões. Existem outras máquinas térmicas que nós falaremos nas nossas próximas aulas. Legal? Pessoal, se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.